Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre Teorema Fundamental do Cálculo. Eis o enunciado. Calcule as integrais. Item A. Integral de 1 a 18, raiz quadrada de 3 sobre z dz. No item B, integral de 1 a 2, da função 4 mais 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo du. E no item C, uma integral de 0 a π de f de x dx, em que o f de x é uma função definida por partes, sendo seno de x quando o zero é menor ou igual a x menor que π sobre 2, cosseno de x se o x está entre π sobre 2 e π. Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular a integral de 1 até 18, uma integral definida da função raiz de 3 sobre z dz. Vamos fazer isso utilizando as propriedades das integrais e usando o Teorema Fundamental do Cálculo na sua parte 2. Olha só. O que a gente pode fazer aqui nessa integral antes de sair resolvendo? A gente pode escrever isso aqui assim, né? A raiz quadrada de um quociente é o quociente das raízes quadradas. Eu deixei raiz de 3 em cima, z elevado a meio aqui embaixo, pela seguinte razão. Eu sei que eu posso tirar a constante do sinal de integração, vou de 1 até 18, de z elevado a menos meio dz. É a mesma coisa, né, pessoal? Essa função aqui é idêntica a essa, o valor da integral é o mesmo. A gente trabalhou na função para simplificar um pouco a nossa vida. Então nós temos ali raiz de 3, que é a constante. Vou usar o Teorema Fundamental do Cálculo na parte 2. Calculo aqui a primitiva, uma primitiva dessa função e faço então o limite superior calculado dessa primitiva menos o limite inferior. Z elevado a menos meio, nós teremos então z elevado a menos meio mais 1 dá meio, z elevado a meio sobre meio, temos um 2 aqui, tudo isso variando de 1 a 18. O 2 pode sair desse cômputo, nós temos 2 raiz de 3, z elevado a meio de 1 até 18. Então nós vamos primeiramente substituir no 18 aqui no g, no z, e depois dividir, substituirmos o 1. Isso vai ser o quê? 2 raiz de 3 vezes Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Limite superior é 18, então vou ter uma raiz quadrada de 18 menos uma raiz quadrada de 1. E a gente vai terminar o cálculo aqui escrevendo 2 vezes a raiz de 3. Raiz de 18 eu posso fazer raiz de 9 vezes 2, isso é 3 raiz de 2, não é? Menos 1. Esse é o valor da integral para o item A. Ok? Vamos seguir então aqui com o item B. Nós temos uma integral de 1 a 2, 4 mais u ao quadrado sobre 1 ao cubo. É uma função racional e a gente pode dividi-la em duas frações racionais, em duas funções racionais. Da seguinte forma: integral de 1 a 2, 4 sobre u ao cubo mais u ao quadrado sobre u ao cubo deu. Não realizei nenhuma operação de integração, estou apenas arrumando, integrando para chegar numa forma mais simples. Aqui eu posso escrever como uma integral de 1 até 2, 4 vezes u a menos 3, mais, vou colocar um parênteses aqui, u ao quadrado, corta, sobra um u aqui embaixo, e vem u elevado a menos 1, vou deixar um sobre u só para você se lembrar de uma das derivadas, olha só. Agora até poderia usar uma propriedade das integrais definidas, a integral da soma é a soma das integrais, mas eu vou resolver diretamente e a gente vai aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo na sua parte 2. Olha só. Então eu vou pensar, qual é a integral de 4, u elevado a menos 3? Eu mantenho a constante 4, eu vou ter que fazer u elevado a... Vou somar 1 nesse expoente, isso aqui é uma função potência, menos 3 mais 1 são 2, u elevado a menos 2, dividido por 2, mais. Agora eu preciso lembrar, qual é a função cuja derivada é 1 sobre u? É a função ln de u, que a gente costuma colocar um módulo para garantir que esse u funcione tanto positivamente quanto negativamente, excluindo o zero, evidentemente, né? Nós teremos então aqui o ln do módulo de u, tudo isso variando de 1 a 2. Nesse caso em particular, uma vez que u está positivo, de u a 1 até 2, você poderia até excluir o módulo aqui
então o limite superior. Teremos 2 sobre 2 ao quadrado, 4, mais o ln de 2. Tudo isso menos. Agora eu vou substituir o limite inferior. 2 sobre 1 ao quadrado, 2, mais ln de 1. ln de 1 é 0, né, pessoal? Então nós vamos ter a seguinte conta. 2 sobre 4 é meio. Meio menos 2 menos 1,5, né? Menos 3,5 mais o ln de 2. Esse é o valor da integral do item B. Ok? Para o item C, nós temos que primeiro avaliar qual é a função f que está sendo integrada aqui. De 0 até π, função f de x dx. A função f é definida por partes. Você tem seno de x governando f de 0 até π sobre 2, excluindo π sobre 2. E após isso, o cosseno de x governando de π sobre 2 até π, incluindo ambos π sobre 2 e π. Eu vou fazer um gráfico, vamos desenhar para ver o que acontece com a função f. Então, de 0 até π sobre 2, eu vou desenhar o gráfico do seno de x. Seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, a função é crescente, você conhece o gráfico, é algo assim. Só que no π sobre 2, bolinha aberta, a função não está definida ali no seno de x, não é? Já o cosseno de x, pessoal, de π sobre 2 até π, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, eu incluo ambos os valores aqui, então a bolinha fechada do π sobre 2, ele decresce aqui até chegar em π. Você percebe, né, que f é descontínuo em x igual a π sobre 2. Mas isso não impede que a gente calcule essa integral. Vocês se lembram dos teoremas vistos em aula? Se o integrando tiver descontinuidades do tipo salto em número finito dentro do intervalo de integração, veja, nós temos dentro do intervalo de integração um salto, 1 é um número finito, a função ainda é integrável e ainda vale o teorema fundamental do cálculo. Então vamos a ele. Faremos então a seguinte modificação na integral. Nós queremos uma integral de 0 a π de f de x dx. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou de 0 até π sobre 2, integrando a função seno de x, que é a função que está governando f nesse intervalo. Depois, a gente soma de π sobre 2 até π a função cosseno de x. E agora é aplicar o teorema fundamental do cálculo nessas duas integrais. Olha só. Qual a integral de seno? Que função você deriva para obter o seno de volta? A função menos cosseno de x. Então você tem aqui menos cosseno de x. Isso variando de 0 a π sobre 2 mais. Qual a função trigonométrica cuja derivada é o cosseno? A função seno. Então nós temos aqui a integral de cosseno é seno de x. De π sobre 2 a π. Agora, teorema fundamental do cálculo, pessoal. Primeiro, substitui o limite superior, subtrai da substituição feita com o limite inferior. Teremos então aqui menos o cosseno de π sobre 2, menos o menos cosseno, portanto, mais o cosseno de 0. Então, cuidado, né? Substitui o π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2. Substitui o 0, menos cosseno de 0, mas é o limite superior, menos o inferior. Então, aqui torna assim, mais seno de π, limite superior, menos o seno de π sobre 2, limite inferior. Cosseno de π sobre 2 a gente sabe que é 0. Seno de π a gente sabe que é 0. Veja só que nós temos aqui cosseno de 0 é 1. E o seno de π sobre 2 é 1. Vai dar 1 mais menos 1. Isso é 0. Algo que nós já poderíamos desconfiar, pessoal. Vamos voltar ao gráfico aqui. Se eu estou calculando as funções seno e cosseno, a gente sabe que elas são as mesmas, a menos de π sobre 2 de defasagem, né? O seno e o cosseno, se a gente retirar os eixos e desenhar o gráfico do seno e do cosseno, eles são indistinguíveis, não é? Então, olha só. A primeira integral está calculando essa área aqui. A segunda integral está calculando essa área. Essa será computada positivamente, essa negativamente. As áreas são iguais, o balanço é nulo. Só para
prever esse resultado. E em situações de exercício de prova, é muito interessante que você tenha já esse tipo de raciocínio para prever o que vai acontecer ao final do seu